Olá, leitores e autores, tudo bem? Eu sou Marcele Lopes e hoje eu vou falar para vocês 9 coisas que eu gostaria de saber antes de começar a publicar no Amazon Kindle. A primeira coisa que eu gostaria de saber, e também a primeira dica, é: não se compare com outros autores. Quando nós estamos começando no mercado literário, é normal que a gente se compare com outros autores, com o sucesso que eles já têm, com o número de comentários e de avaliações que eles já têm na Amazon. Só que isso é um grande erro, porque você não pode comparar o seu primeiro passo com o último passo de alguém. Um autor que tem mais de 1000 comentários e avaliações nos seus livros é um autor que já teve 1 até 2, 3 comentários. Então, é todo um processo que a gente tem nessa caminhada pela literatura, ainda mais na literatura brasileira, que a gente sabe que o brasileiro gosta de consumir o conteúdo que vem lá de fora. Ultimamente vem crescendo cada vez mais as pessoas que consomem os livros daqui de dentro, e isso é muito bom, mas pode e provavelmente vai levar um tempo para você chegar nesse patamar. Assim como ainda vem levando um tempo para eu chegar nesse patamar. É assim mesmo, então não se compare. Entenda que a sua jornada é diferente da jornada do autor que você gosta ou que você está vendo que já tem vários leitores. A segunda dica e a segunda coisa que eu gostaria de saber na época em que eu comecei é: não compare os seus livros. Você tem uma forma única de escrever, assim como eu tenho e os nossos autores favoritos também têm. Então, não compare o seu livro com o livro de outra pessoa, ainda que seja talvez um tema parecido ou até mesmo um nome parecido. Não compare o seu livro, porque o seu livro é único, assim como a sua voz de autor. E os seus leitores, eles vão gostar do seu livro, independente de já ter o livro do fulano, do ciclano, do beltrano. Então, não se importe com isso, tá? A terceira dica e a terceira coisa que eu gostaria de saber é: saiba o que os seus leitores estão lendo. Quando eu comecei, eu estava escrevendo um romance que eu amo. O nome é Rosas para Rosie. É uma história que se passa na Itália. É um dos meus livros favoritos. Eu amei escrever esse livro na época, porque pra mim ele tem um gostinho de sessão da tarde que eu amo. Porém, era o tipo de livro que não estava sendo consumido na época, e se você for parar para ver, a quantidade de livros que tem por aí que se passam na Itália é bem pequeno, quase não tem, eu me arriscaria a dizer. Então era o tipo de coisa que as pessoas não estavam lendo na época. Consequentemente, foi um livro que eu escrevi, que eu lancei, que teve poucos comentários, poucas avaliações, até hoje ainda tem poucos. Depois de um tempo, eu postei um livro que se chama 1000 Noites em Paris. Aí já foi completamente diferente, tem bastante comentários, bastante avaliações. Obviamente, nem todos são positivos, também nem todos são negativos. Outra coisa que você tem que saber é que as avaliações podem ser tanto positivas quanto negativas, mas você nunca deve influenciar o seu trabalho e a sua carreira de escritor com base nessas avaliações. Então, saiba o que o seu leitor está lendo, saiba o que está em alta, mas lembre-se de respeitar o que você quer escrever também, que é muito importante. A quarta coisa é: pesquise e estude as tropes literárias, principalmente se você estiver escrevendo um livro de romance romântico. Esse é o tipo de coisa que eu não ligava muito quando eu estava começando. Eu simplesmente escrevia as minhas histórias. Podia ser que eu acabasse escrevendo Enemies to Lovers, mas eu não ia muito pela estrutura que as tropes trazem pra gente. E é o tipo de coisa que é muito importante, não só para nortear a sua escrita, mas também para chamar os leitores. Porque tem tropes que são as mais favoritas, as mais usadas, algumas que já não são tão usadas, algumas que você pode misturar. E isso é muito bom para adicionar na sua história, para enriquecer a sua história. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre uma das tropes favoritas dos leitores, que é Enemies to Lovers. Se você quiser, você pode conferir esse vídeo para você aprender um pouco mais também.
A quinta dica, e que seria fundamental para quando eu estava começando, é: invista nas suas redes sociais. Não estou dizendo nem de investir dinheiro, você pode começar com o básico. Cria sua rede social, bota lá o seu arroba, tenta colocar escritor ou autor no meio, ali no seu arroba, em algum lugar, para as pessoas saberem o que você está trazendo para elas, o que você está oferecendo. E invista no seu material, por exemplo, através do Canva, fazendo artes no Canva. Se você quiser contratar alguém para fazer artes para você, ou então comprar algum pacote de arte, tudo bem, faça, mas é importante que você se mostre para o público que você quer atingir. Então pensa também nas hashtags que estão em alta, nas coisas que as pessoas estão falando, faz algumas postagens sobre dicas ou sobre seus livros favoritos. Também é muito importante para chamar o seu público, para o seu público se relacionar com você. A sexta dica, que aliás é uma dica muito importante e que desde o início eu comecei fazendo, é: faça parcerias. Gente, as parcerias são de extrema importância na vida do autor, na vida de todo autor. Eu não estou te dizendo para você fazer parcerias sempre, porque também nem sempre dá pra gente fazer parceria o tempo todo. Mas sempre que você puder, faça parcerias. Entre em contato com IGs literários que você acha interessante, com pessoas que você gosta do trabalho, que você gosta de como posta. Algumas vezes eles vão até você que é autor. E isso é muito importante, porque através disso outras pessoas vão conhecer o seu livro, outras pessoas vão querer ler o seu livro, vão se interessar. Quer dizer, qual é o propósito dos canais literários, dos Instagrams literários? É dizer o que a pessoa está lendo, dizer se a pessoa gostou ou não. Então são parcerias que vão ser sim muito benéficas para você que é autor. A sétima dica também é muito importante, sobre você investir na diagramação do seu livro. Quando eu comecei a postar no Amazon Kindle, eu ainda não tinha um Kindle. Depois eu comprei o meu Kindle e eu vi, lendo outros e-books da plataforma, eu vi que a diagramação é uma parte muito importante. Porque, gente, no Kindle a diagramação se torna uma coisa imensa no livro. Porque a forma como você mostra ali a imagem do primeiro capítulo, um desenho, se você quiser adicionar, ou então se tiver diálogos através de celular, ter ali o balãozinho do celular, são coisas muito importantes e que cativam o seu leitor pelo Kindle. Então, muito importante que você tente investir nessa diagramação também, ou se você quiser tentar aprender um pouco mais sobre diagramação através de algum curso, ou através de vídeos que tem aí no YouTube. Então, invista nisso, passa um tempinho se dedicando a isso, que vai ser muito interessante para você e para o seu livro e, obviamente, para as suas vendas. A oitava dica é: deixe o seu livro gratuito na primeira semana. Quando você for no painel para divulgação do seu livro através do site da Amazon mesmo, você vai ver que tem a opção de livro gratuito. Essa é uma opção que chama muito a atenção dos leitores, porque quem não quer um livro gratuito, certo? Então eu indico que você deixe o seu livro gratuito por um período, pode ser no dia do lançamento ou então um pouquinho depois do lançamento. A Amazon disponibiliza, se eu não me engano, 5 ou 6 dias para você deixar o seu livro gratuito. Tenta não gastar esse período de uma vez. Eu costumo deixar meus livros gratuitos durante o sábado e domingo, ou então quando tem algum feriado eu gosto de colocar gratuito. Lembra de fazer uma artezinha também, através do Canva, Photoshop, o que quer que você use, para postar nas suas redes, para deixar as pessoas saberem que seu livro está gratuito. Uma coisa muito interessante é que tem muitos Instagrams sobre livros que postam no perfil deles se o livro estiver gratuito, e você pode ter certeza que muito provavelmente eles vão postar o seu livro gratuito também. Então lembra de fazer isso, porque é uma parte muito importante da divulgação do seu livro. E a nona dica que eu gostaria de saber muito na época e que eu acho que ainda se aplica até hoje é: não pense nos números ainda. Quando você é iniciante, isso
sobre qualquer coisa, a respeito de qualquer coisa, tente não pensar demais nos números que você está fazendo, porque isso é uma coisa que vai vir com o tempo. Você vai ter leitores, vão vir pessoas para falar dos seus livros com você no Instagram. De vez em quando, gente, vem pessoas para falar comigo, falando que gostaram dos livros, porque os leitores gostam de não só falar através dos sites, né, de avaliação, da Amazon, do Scoob, eles vão até você nas suas redes também. Tá aí mais uma parte importante de você ter as redes sociais, para que os leitores possam ir até você. Muitas vezes os leitores vêm falar comigo pelo Instagram para dizer que gostaram do livro, para perguntar quando que vai sair o segundo, etc. Então, as pessoas, os leitores, eles vão até você. Então, isso é uma coisa que vem com o tempo. Então, se você teve só um comentário, só uma venda, não se preocupe muito ainda, porque isso vai chegar para você, tá? É como se você estivesse escalando uma montanha. Você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo, às vezes, é sempre o mais difícil, porque a gente tem que reunir uma quantidade absurda de coragem para dar o primeiro passo. Depois do primeiro, vai se tornando cada vez mais fácil. E lembre-se, todas essas dicas que eu dei para você, com o tempo, vão se tornando muito naturais. Daqui a pouco você vai postar o seu livro novo e você já vai saber que você tem que deixar ele gratuito, já vai saber que você tem que postar uma arte bem legal no seu Instagram para divulgar o seu livro, uma arte de revelação da capa, etc. São coisas que a gente vai fazendo tantas vezes como autores que daqui a pouco já vira algo bem natural pra gente. Então, não se preocupe ainda com os seus números. Saiba que eles vão aumentar sim. Você vai ter leitores, você vai ter fãs. Então saiba que sim, você vai ter leitores. Eles vão gostar do seu livro e é tudo um processo. Então vai com calma e lembre de se divertir nesse processo, porque é uma das partes mais importantes também. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!